Fala galera, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Hoje, né, ciência da natureza, química, física e biologia. E claro, a melhor disciplina e com o melhor conteúdo que existe na biologia, que é a genética. Então hoje a gente está falando de genética. Vocês fizeram exercícios durante a semana. A sequência aqui dos exercícios não necessariamente é a mesma sequência que você fez ali, que você está acompanhando agora, tá bom? Mas vamos seguir, marca aí, @chave do Enem, mostra aí que você está estudando, mostra a galera que talvez você juntou aí num Meet, junta a galera, marca o seu professor, marca o mentor para ele ficar todo feliz e vamos seguir aqui com a genética, ok? Vamos lá então, primeira, segunda lei de Mendel e também sistema ABO vai ter uma questão também com relação a isso. Vamos lá? Seguindo aqui, ok, isso ao vivo, galera. Aí, foi. Ó, indivíduos de cucumins sativo, que é um pepino, de frutos lisos, que é um gene dominante, então fruto liso, dominante, e flores brancas, gene recessivo, tá? Foram cruzadas com indivíduos também homozigóticos de frutos rugosos, então pepino rugosinho, que é um gene recessivo, e flores amarelas, que é um gene dominante. Então, o que a gente tem de dominante? A textura lisa e a flor amarela. E o que a gente tem de recessivo? Flores brancas e a textura rugosa, tá bom? Se os heterozigóticos forem fecundados posteriormente, qual será a proporção de indivíduos com sementes rugosas, que é recessivo, e flores brancas? Então, olha só, esse é um exercício de segunda lei de Mendel. Professor, como é que eu sei que é segunda lei de Mendel? Porque ele está trabalhando no mesmo exercício com dois caráteres, duas características, que é a textura e é a cor da flor. Então, se ele estivesse falando só cor da flor, né? Uma é dominante, outra é recessiva, seria a primeira lei de Mendel. Então, azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Aqui nós temos um par de letras, que é um par de genes, né? Lembra que tudo é em pares, os cromossomos? Então, são dois cromossomos. Então, se ele é, por exemplo, fruto liso, ele é azão, azão. Se ele é fruto rugoso, ele é azinho, azinho. Então, o par de letras por causa do par de cromossomos. Lembra disso, tá? E no caso, um outro par de cromossomos para a cor da flor. Então, se a flor for amarela, Bzão, Bzão. Se ela for branca, Bzinho, Bzinho. Então, dois cromossomos. Então, a gente vai ter 4 letras. Azão, azão, Bzão, Bzão. Aí está dizendo que foram cruzados. Quando cruzar azão, azão, Bzão, Bzão, com azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, você vai ter um duplo heterozigoto. Vou ver se consigo fazer aqui assim com a mão que eu estava fazendo. Olha aqui, ó. Assim, ó. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Deu certinho. Aí está dizendo que esse azão, azinho, Bzão, Bzinho foi cruzado. E qual é a probabilidade de nascer duplo recessivo? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Muito fácil. Dá uma olhada aqui no quadro. Ó, foi cruzado isso então. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Né? Então, esses daqui são o quê? Eles são textura lisa, porque o azão domina. E eles são o quê? Flores amarelas. Quando foi feito o cruzamento, então a gente tirou ali os gametas, né, que você já aprendeu, fizemos os cruzamentos, tá? Aí você tá vendo aqui, ó, tá vendo? Se tiver um azão e um Bzão, ele já é dominante, então ele já é liso, amarelo, tá? Ó, esse daqui também, esse também, esse também, tudo liso e amarelo. Esse daqui também, esse já não. Esse daqui é liso, azão, azão e flor branca. Bezinho, bezinho. Aqui é dominante, então amarelo e liso. Aqui é liso e branca. Aqui também dominante. Aqui a gente vai, ó. E aí, olha só. O último aqui é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ou seja, azinho, azinho é textura rugosa. E bezinho, bezinho é o quê? É flor branca. Então, a probabilidade aqui vai ser de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 1 em 16 possibilidades, que é
a que tem características recessivas. Então tá ali, ó, flores rugosas, né? Perdão, sementes rugosas e flores brancas. Então é a característica recessiva. Aí você viu aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, um só. Então, fácil demais. Letra C, 1 sobre 16 avos, ok? Próxima questão. Uma espécie animal apresenta 3 caracteres determinados por genes que estão posicionados no mesmo par de cromossomos. A legenda indica a relação de dominância entre esses diferentes caracteres e a figura representa os 2 cromossomos presentes nas células somáticas de um animal. Então, como eu disse, você tem 2 cromossomos, né, que vão dar ali alguns caracteres, ok? Então, aqui está representado esses 2 cromossomos e ali do lado esquerdo você tem ali as características que são dominantes e do lado direito as características que são recessivas. Quando você olhou ali no cromossomo, tá? Ali no cromossomo ele está com 3 caracteres no mesmo cromossomo, né? Que seria o pelo, que seria a cauda e seria também o focinho, tá? Então, olha lá, de acordo com as relações de dominância entre os diferentes caracteres e a posição e a composição gênica das células somáticas do animal em questão, as características que o animal vai apresentar. Então, dá uma olhada agora do lado direito, você vai ver os 2 cromossomos, certo? Aí você tem ali número 1, os genes alelos ali, tá? Então, os genes alelos, ele está presente na mesma posição, na mesma altura e ele determina o mesmo caráter. Mas, embora seja o caráter número 1 pelo, você tem um cromossomo que tem pelo amarelo e um cromossomo que é pelo cinza. Ou seja, é como se nós tivéssemos aqui azão, azinho. E sabemos que o azão domina. E está dizendo no exercício que pelo cinza é dominante. Então a gente já sabe que esse indivíduo ele tem portado nele o pelo amarelo, que dependendo do quem ele cruzar, pode ter filhos amarelos, né? Mas ele tem um pelo cinza, que você está vendo ali. O gene alelo número 2 está falando sobre cauda longa. E aí você está vendo que eles são homozigóticos recessivos, azinho, azinho, para o cauda curta. Então, por exemplo, dependendo do que ele cruzar, né, pode ter ali, ele só consegue mandar apenas o gene para cauda curta, tá bom? E o terceiro gene alelo está falando sobre focinho. Então, focinho uniforme ou focinho achatado. Aí está dizendo que o focinho uniforme ele é dominante. Então, você vê que um ali dele está com a forma ali, a corzinha do focinho uniforme. Então, ele tem o quê? Ele tem pelo cinza, ele tem cauda curta e tem focinho uniforme. Então, só ler as questões, a gente já sabe que está lá, ó, pelo cinza, cauda curta e focinho uniforme. De boa demais essa questão, hein? Mostrou-lhe dominância e tal. Será que vocês erraram ali na hora do 3 porque estava só no cromossomo diferente? Tem que sempre focar no que for dominante. Beleza? Próxima questão. Aqui a gente tem um heredograma. Esse heredograma às vezes é medo de muita gente, mas olha só como a gente analisa ele de boa. A doença de Huntington, que é progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, compromete significativamente a capacidade motora e cognitiva. O heredograma a seguir representa o padrão de herança entre os indivíduos, sendo os indivíduos doentes representados em preto e os indivíduos não doentes em branco. Homens são representados pelos quadrados e mulheres pelos círculos. Olha lá embaixo o comando. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a doença de Huntington é herdada de forma autossômica dominante? É herdada de forma autossômica recessiva? Apresenta herança ligada ao X? Herança ligada ao cromossomo Y? Vamos ver aqui, tá? Olha só aqui. Dá uma olhada nesse quadro de Pinet aqui. Tem aqui primeira lei de Mendel,
azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Então, aqui você está vendo que são 2 cromossomos em cima, né? Azão, azinho. Eles foram separados, né? Formaram o espermatozoide azão, o espermatozoide azinho, certo? E aqui você tem óvulo, que pode ser azão ou azinho. Quando cruzou, tá ali, você já está cansado de saber dessa probabilidade da primeira lei de Mendel. Você está vendo que, quando cruza com heterozigoto, você está vendo que pode ser azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Então, se você pensar o seguinte, ó, a doença de Huntington, se ela fosse dominante, os filhos só teriam o quê? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho. Ou seja, 3 em 4 possibilidades seriam o quê? Doentes. Ou seja, os pais não teriam filhos diferentes deles. Eles seriam doentes, os filhos seriam doentes. Então, no caso, a gente já vê que Huntington não dá para ser. Ah, mas por que não dá? Dá uma olhada. Olha só o primeiro casal. O marido doente, a mulher não. Tiveram filhos que eram doentes e não doentes. Não foi isso? Ok. Agora, olha só o casal do lado direito na segunda geração, que os dois têm a doença. Aí você está vendo o seguinte, ó. Os dois têm a doença, certo? E os filhos nasceram doentes e não doentes. Então, para com que o cruzamento aconteça e tenha filhos diferentes, olha aqui, vou voltar. Cruzamento em que os filhos podem ser diferentes, afetados ou não, tá? Só podem ser o quê? Heterozigóticos. Eles serem heterozigóticos. Ah, peraí, professor, então, se eles são heterozigóticos, o azão determina, então, a doença. Então, é uma característica o quê? Dominante? Sim, é uma característica dominante. Porque se fosse recessiva, o pai aqui nesse casal da segunda geração seria azinho-azinho, a mãe azinho-azinho. Então, azinho-azinho com azinho-azinho só seria filho doente, azinho-azinho igual. Como tiveram filhos diferentes, então você deduz que os pais são heterozigóticos. Se eles são heterozigóticos, para eles terem a doença e o filho não, então eles são azão-azinho. Então a gente sabe que é uma característica dominante, tá? E autossômica por quê? Porque não tem a ver com o sexo, porque você viu que tanto homens quanto mulheres também tiveram essa herança, ok? Então é isso. O heredograma é você achar, procurar as questões e ir vendo os cruzamentos do que aconteceu. Então, muitas vezes você vai deparar com isso. Pais iguais e filhos diferentes, então são heterozigóticos, ok? Próxima questão. Em relação ao sistema ABO de grupos sanguíneos, assinale a afirmativa verdadeira, tá? Olha só, as diferenças entre os tipos sanguíneos são decorrentes das proteínas dissolvidas no plasma, chamadas de aglutinogênios, e das proteínas presentes nas membranas das hemácias aglutininas. Gente, essa questão, será que ela está certa? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Esse quadro tem os 4 tipos sanguíneos, certo? Então, tipo sanguíneo A, ele vai ter aglutinogênios do tipo A, que são essas proteínas e polissacarídeos que ficam ao redor, tá? E aglutininas dissolvidas no plasma. Anti-B, não gosta de B. O sangue do tipo B vai ter o aglutinogênio tipo B, claro, e a aglutinina anti-A, então ele não gosta do A, certo? O tipo sanguíneo AB, ele vai ter tanto aglutinogênios A quanto B, só que ele não tem aglutinina, por quê? Porque senão ele combateria ele mesmo. Já o sangue do tipo O, ele não tem nenhum aglutinogênio, mas ele tem aglutinina anti-A e anti-B. Então, A e B e AB não pode doar para ele, que vai ser aglutinado. Mas, como ele não tem nenhum aglutinogênio, ele entra no organismo da pessoa e a pessoa não vai identificá-lo como antígeno, algo ruim, certo? Então, olha só aqui, ó. Aqui nós temos os genótipos, quando você vai fazer o quadro de Pinheiro. Quando o sangue é tipo A e ele é homozigótico, a gente representa como IA e A. Quando ele é heterozigoto,
é IA izinho. O izinho é o O, então é heterozigoto. Então, mas ele é A. Mas esse izinho ele pode mandar para a família dele. Quando ele é B, homozigótico, ele é IB e B. Quando é heterozigótico, IB e izinho. O AB, se vier um espermatozoide IA e um óvulo IB, ele vai ser AB. Então isso é o quê? Isso é um exemplo de polialelia. Ou seja, os dois se manifestaram aqui. Não tem uma relação de dominância. E o izinho seria o recessivo. Então, na verdade, assim, o sangue do tipo A, do tipo B, eles são iguais em dominância. E se vier os dois, A e B, sangue AB. E o sangue izinho, ele é recessivo, tá? Então, olha só aqui, ó. Lembrando que o O doa para ele mesmo e para todo mundo. O A e o B doam para si mesmo e doam para AB. E o AB só doa para ele mesmo, tá? Então, a pessoa com sangue AB, ela consegue receber de todo mundo. Claro que tem que vogar ali o que é positivo e negativo, tá? E o sangue O consegue doar para todos, lembrando, claro, também do fator RH negativo e positivo. Olha só aqui esse quadro de Pinet, tá? Por que eu vou fazer esse quadro de Pinet? Para você dar uma olhada no exemplo da alternativa. Olha só, coloquei aqui uma pessoa que é heterozigótica para o sangue A, então ela é sangue A, mas é portadora do sangue O. E peguei uma pessoa aqui, deixa eu colocar aqui para você, ó. Deixa eu colocar todo aqui. Isso aqui, ficou melhor. E aí eu tenho aqui uma pessoa que é sangue B, mas ela é heterozigótica, então ela é portadora do O. Quando foi cruzado, você viu que a primeira possibilidade é do indivíduo ser AB. Então, nesse casal, o filho pode ser AB, pode ser B heterozigótico, pode ser A heterozigótico e ele pode ser O também. Então, se a mãe for A, o pai for B e o filho nascer O, meu Deus, o que aconteceu? Traição, o que é? Não, simplesmente porque você tem certeza daí que o pai tem um gameta O e a mãe também. Quando se juntou, teve o filho O. Sabendo disso, olha só a questão. Primeira, questão está errada, por quê? Porque está dizendo ali, ó, que dissolvido no plasma é o aglutinogênio. Não, é a glutinina. E que a proteína que está em volta da hemácia é aglutinogênio. Então, esse tipo de questão vai cair para te confundir. Você tem que saber que dissolvido no plasma é a aglutinina, o anticorpo, tá? E o aglutinogênio é o que está em volta da hemácia. Então, pensa, ó, em volta da hemácia é grande. Então, aglutinogênio, palavra grande. Anticorpo, anti, pequenininho. Então, aglutinina, palavra menor. A letra B faz a mesma coisa, ó. Existem dois tipos de aglutinogênio, anti-A e anti-B. Não, é aglutinina. E dois tipos de aglutinogênios, e não aglutinina A e B. Também está errada. A letra C, por que ela está correta? Está dizendo assim, ó, em uma situação onde a mãe heterozigótica com sangue A, então ela é IAzinho, tem um filho do grupo O. Tudo bem. Se ela é heterozigótica, ela é simplesmente o quê? Ela é IAzinho. Então ela teve que dar um izinho para o filho, porque o filho tem que ter dois izinhos. Recessivo sempre é 2. Então, beleza, até aqui tá certo. O pai não pode ser AB. Por que não pode ser AB? Porque o pai vai ter um cromossomo IA e B. Então, como é que vai ter o filho izinho? Né? Não tem como, tá? Então, o pai ele pode ser A também, o pai pode ser B também, mas pode ser O, mas o pai não pode ser AB, porque a AB daí não teria um gameta, teria um gameta A, um gameta B. Então, se junta com um izinho, vai ser A ou B. Então, a gente sabe que essa questão está correta. E D, pessoas com sangue do tipo O têm os dois tipos de aglutinogênios. Mais uma vez, ele não tem os dois tipos de aglutinogênios. Ele tem dois tipos de aglutinina, tá? Que são os anticorpos. E aqui, vamos para a última questão. Considere uma espécie animal cuja cor da pelagem é definida por um gene. Ambos os progenitores são heterozigóticos.
Então a gente está falando de uma característica agora, tá? Para essa característica, a proporção esperada de descendentes também heterozigóticos para essa mesma característica é do quê? Bom, a gente sabe o quê? Que os pais são heterozigóticos. Como a gente está falando de uma característica só, então o quadro de Pinhet com essas 4 possibilidades. Então, vem um cromossomo A e um cromossomo B. Cromossomo A e cromossomo B. Os dois são heterozigóticos. Quando são cruzados, a pergunta é: quantos por cento são heterozigóticos igual os pais, igual os progenitores? Então, você olha ali que é a metade, ou seja, 50%. Essa questão, se você errou, começa a se preocupar demais com a prova que está por vir aí, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Genética, ela é algo assim que necessita de muita atenção e interpretação de vocês. Mas, com certeza, vocês vão mandar ver, vai dar tudo certo. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê no próximo Chave de Enem, número 6, e até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu! Olá, terceiro ano. E aí, como vocês voltaram das férias? Animados? Vamos lá, caminhando para o nosso final de ano, caminhando aí no nosso segundo semestre. E hoje, na disciplina de Química, eu trouxe dois, componentes ali, 2 tópicos que vão permear as nossas questões, que são os tiocompostos, os tióis ali, e também um pouquinho sobre a isomeria, ok? Então, são esses os tópicos principais dos exercícios de hoje. Bora para o primeiro? Olhando assim, esse tamanho de molécula nem é tão grande assim, né? A gente sabe que tem bem maiores. Mas já dá para ter uma ideia. Olha, leiam muito bem o exercício, porque todas as informações da resposta já tá ali no enunciado. Vamos lá? O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada do oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Então, isso a gente já vai resgatar um pouquinho lá do primeiro bimestre, certo? Moléculas ramificadas. Como que eu identifico uma molécula ramificada? E olha, ele fala que os micro-organismos eles não conseguem quebrar cadeias com essas ramificações. Lembra? Um ramo, ele vai ter o quê? Aquelas saidinhas ali, né? Ocorrendo, assim, um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Por que ele não é biodegradável? Porque os micro-organismos que vivem na água não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Por isso que ele recebe o nome de não biodegradável. Qual é a modificação? Agora, ó, eu tenho algo não biodegradável, mas eu quero modificar essa estrutura desse tensoativo e tornar este detergente biodegradável. Então, os micro-organismos não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Eu tenho que mudar a estrutura a tal ponto que se torne algo biodegradável, ou seja, algo que os micro-organismos vão ser capazes de quebrar. Se eles não quebram cadeias ramificadas, eles vão quebrar o quê? Eles vão quebrar se eu retirar a parte polar da molécula. Mas qual é a função do detergente? Por que ele tem que ter uma parte polar e uma parte apolar? Porque se eu pegar um prato engordurado e jogar água, a gordura sai? Não sai. Por quê? Porque a água é polar, enquanto a gordura é apolar. E a gente sabe que semelhante precisa dissolver semelhante. Se eu não tiver uma parte polar e uma parte apolar, eu não vou conseguir tirar aquela gordura, certo?
Então, eu preciso manter essa parte polar na molécula. Por quê? A parte polar do detergente vai interagir com a água e vai sair. Enquanto a parte apolar vai interagir com a gordura para tirar ela ali do meio, enfim, do seu prato, talher ou qualquer outro, ok? Então, eu não posso retirar a parte polar. Eliminar as insaturações do anel aromático. Mas em algum momento, o exercício fala que esses micro-organismos não são capazes de quebrar insaturações? Não. Se eu tirar essa insaturação do anel, vai mudar? A molécula vai deixar de ser ramificada? Não. Trocar os grupos aniônico por um grupo catiônico. Se eu trocar um grupo que vai ter um sinal negativo, que vai ganhar elétrons, por outro que vai receber elétrons, eu vou continuar tendo uma molécula não ramificada? Não. Alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico? Não, né? Nem por um grupo neutro que foi anterior. O que eu tenho que fazer? Modificar a cadeia carbônica a tal ponto que aquela parte mais extensa da cadeia, ela não fique, né, não tenha mais o caráter ramificado, e sim se torne uma cadeia normal. Todas essas ramificações, esses risquinhos que estão para cima e para baixo ali, tem que deixar de existir. Por quê? Porque se eu tiver uma cadeia ramificada, o micro-organismo ele não vai conseguir degradar. Agora, se eu tiver uma cadeia normal, retinha, bonitinha ali, sequências de carbono, o micro-organismo ele consegue degradar e aí eu vou ter um detergente biodegradável, ok? Então, prestar atenção no que o exercício já nos fornece, a gente já vai direto para a resposta correta, ok? A segunda, essa daqui tem que ter um olhar bem clínico para ela, porque a diferença ela é mínima, certo? A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequentemente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele mais amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal que consiste na irradiação da luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina ela é convertida no seu isômero. O que é um isômero? Tá? Isômeros são moléculas que vão ter a mesma quantidade de elementos, de átomos, só que a forma com que esses átomos estão ligados é diferente. A forma com que as funções aparecem são diferentes e isso dá total diferença na forma com que essas moléculas vão reagir, ok? Então, convertida no seu isômero, lumirrubina. Esse isômero, ele é mais solúvel em água e por isso ele consegue ser excretado pela bile ou pela urina. Então, por isso que o bebê tem que fazer aquele tratamento, né, para conseguir eliminar toda aquela, bilirrubina quando ele é convertido. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. Na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Então tá aqui, olha só, um olhar bem clínico agora para essa molécula. Então você tem a forma isomérica da bile, certo? E a outra que consegue ser excretada da lumirrubina, né, que consegue ser excretada pela bile ou pela urina, e a bilirrubina, que você vai colocar ali a radiação sobre ela. Qual que é a diferença? Se a gente olhar, as duas têm oxigênio no mesmo lugar, nitrogênio no mesmo lugar, o COH no mesmo lugar, mas tem uma diferença muito grande, né? Não tão grande assim, mas que é muito grande, porque é aí sim que o bebê consegue, né, eliminar. Que é aqui, ó. Reparem, a única parte diferente que você tem na molécula é que essa parte da lumirrubina, ela é uma cadeia fechada, enquanto que na bilirrubina essa parte está aberta. A quantidade de átomos, se você quiser contar, é exatamente a mesma para as duas, de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Só que a forma com que eles estão ligados nesses dois isômeros é diferente. Então, eu tenho uma parte da cadeia fechada na lumirrubina, enquanto na bilirrubina eu tenho uma parte aberta. Então, essa é a diferença desses dois, porque todo o restante está exatamente igual. Então, isômero, iso vem de igualdade, eles são isômeros, porque eles têm algo em comum.
Mas qual que é a diferença deles? A diferença está na cadeia, na forma com que ela está montada. Então, nesse caso, né, a luz, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero óptico. Não é, porque eu não estou falando de carbono quiral, não vou ter um carbono quiral. Funcional, não, porque as mesmas funções estão presentes nas duas moléculas. De cadeia, né? Por quê? Porque eu tenho uma parte da cadeia fechada e uma parte da cadeia aberta. Então, a diferença está aí. De posição também não, porque as insaturações estão todas na mesma posição, ok? E geométrico também não, porque eu não tenho a estrutura cis-trans aqui, né? Eu estou analisando, né? O que eu vejo, a diferença que nós vemos ali é na cadeia aberta e na cadeia fechada, ok? Agora, esse daqui, o nome é complicado, mas esses exercícios com a tautomeria aparecem até que bastante. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento dos insetos. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros de substâncias que vão ter a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade, mas vão ter algumas coisas diferentes que apresentam a mesma atividade. Então, eles são isômeros, porque eles vão ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enfim, mesma quantidade de átomos, mas a forma com que eles vão estar organizados vai ser diferente. Suponha que um composto apresentado que o composto apresentado, que é esse aqui no meio, seja um feromônio natural e que o seu tautômero seja um potencial substituto. Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Então, a tautomeria é uma isomeria que ocorre entre a molécula, certo? É uma reorganização, uma reestruturação que ocorre entre aldeídos e cetonas, certo? E aí a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, o enol. Como que eu caracterizo um enol? Enol é quando eu tenho o grupo hidroxila, o OH, ligado a um carbono que faz ligações duplas, né? Então tá ali. O que vai acontecer? Como ele fica em ressonância, essa dupla fica alternando, ele vai sofrer o que a gente chama de tautomeria. Ele vai dar origem a um isômero de outra função, ou um aldeído ou uma cetona, no caso do enol, né? A dupla a ligação hidrogênio-oxigênio, ela é quebrada e eu formo uma ligação dupla carbono-oxigênio, e o hidrogênio que estava ligado ao O vai para o carbono que perde a dupla. Então, essas setinhas indicam o processo e ali, né, depois a gente tem ali a ligação vermelha indicando quais as ligações que foram formadas. E esse processo, ó, tá vendo? Uma seta que vai e uma seta que volta, ela tem um equilíbrio, ela ocorre, né? Então, as cetonas e os aldeídos, quando eles são armazenados, eles estão sempre nesse processo de mudança, né? Então, você tem a cetoenólica ou a aldoenólica, certo? Pensando nisso, nessas alterações, a gente tem aqui, ó, essa substância. Essa substância termina com C-O-H, que é um aldeído. Se ele vai sofrer uma reação se ele vai sofrer ali a tautomerização, se ele vai sofrer um rearranjo, o que tem que acontecer? A dupla O tem que quebrar e o H tem que voltar para o O, então tem que formar um grupo hidroxila, certo? Então, se eu olhar em todas as alternativas, aonde eu tenho o grupo hidroxila? Na letra C e na letra D. Então, eu já posso descartar a, a B e a E, certo? Por quê? Porque eu vou ter que pegar aquele hidrogênio que foi lá para o carbono, para o segundo carbono, e voltar ele para o oxigênio. E eu tenho o quê? Um aldeído voltando a ser um enol. Para ser um enol, o grupo hidroxila, o grupo OH, tem que estar ligado diretamente a um carbono que faz dupla ligação. Se eu olhar esse carbono da letra C, está fazendo a dupla ligação
e está ligado ao grupo hidroxila. Se eu olhar a letra D, esse carbono está fazendo a insaturação, mas esse carbono está ligado a outro carbono, e aí esse outro carbono está ligado ao grupo hidroxila. Então, a gente já pode eliminar a letra D, que é a letra C, certo? Então, a tautomeria tem que ficar bem na nossa mente. Olha, eu posso partir de um aldeído de uma acetona e formar um enol, ou partir de um enol e formar um aldeído ou uma acetona nesse processo, tá? É intramolecular, ok? As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capaz de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico. O que acontece, né, quando a gente olha para esse nome aqui, ó? Ácido oico, então eu tenho um ácido, né, orgânico. E o hidrox, né? Então eu tenho o grupo OH também. Então, nesse caso, eu tenho um composto de função mista, ele tem duas funções. O ácido é o grupo prioritário, então é um nome que não vai sofrer alteração. Já o OH, ele vai ser substituído o ol, por exemplo, por hidrox, né? Porque eu tenho o hidro e o oxigênio, certo? O hidrogênio e o oxigênio. Enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Então, se você olhar no nome do que é produzido pela rainha e pelas operárias, qual que é a diferença? Pensa aí comigo. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química, que se vem, né, que vão se ver por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas, rainhas e operárias possuem a diferença qual que é a diferença? Na forma estrutural, na fórmula molecular, na identificação dos tipos de ligações, na contagem do número de carbono ou na identificação dos grupos funcionais. Então vamos olhar um pouquinho? Olha lá, eu trouxe as duas. Exatamente igual, 10 carbonos, tanto que é o DEC. No carbono 1 é o carbono da carbonila, e essa carbonila está ligada ao grupo hidroxila, por isso ácido. O carbono 2 das duas está ligado à dupla insaturação, então o EN, certo? Por isso 2-en. Só que qual que é a diferença? Na abelha rainha, o grupo hidroxila, o OH, está ligado no carbono 9, enquanto nas operárias, o grupo hidroxila está ligado no carbono 10. Então, a posição no simples fato do grupamento hidroxila já vai dar total diferença, você consegue diferenciar uma abelha rainha de uma abelha operária. Então, nesse caso, a fórmula molecular vai permanecer exatamente a mesma, porque eles têm a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio, certo? O que eles têm de diferente é a posição, é a estrutura da molécula, porque uma vai ter o grupo hidroxila no ponto, né, no carbono chamado de 9, e o outro vai ter a hidroxila no carbono 10. Não é na identificação do tipo de ligações, porque são exatamente os mesmos. Contagem de números de carbonos, a mesma coisa, são 10 carbonos. Identificações dos grupos funcionais, os dois possuem os mesmos grupos funcionais, então a diferença está na fórmula estrutural. A fórmula molecular, que é aquela que eu coloco carbono é a quantidade de carbono, hidrogênio é a quantidade de hidrogênio e oxigênio é a quantidade de oxigênio, vai ser exatamente a mesma, certo? E aqui foi sem querer, mas aqui a gente já tem uma resposta, mas vamos lá. Faltou um efeito, gente, me perdoa, mas vamos discutir por que essa é a resposta correta? Então, em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos fenômenos responsáveis por esse odor é a substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é
Então, estrutura trans, então eu vou trabalhar com isomeria geométrica e um grupo tiol. Grupo tiol é quando eu tenho o quê? O grupo hidroxila, o OH, o oxigênio foi substituído pelo enxofre, já que eles pertencem à mesma família, eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada, ok? Então, primeiro ali, ó, se eu dividir exatamente onde está a saturação no meio, você vai ver que os ligantes do carbono, que eu vou chamar de 1 aqui, do lado esquerdo, são iguais. Então, já não dá para propor uma estrutura cis-trans. Já na nossa resposta correta, se nós olharmos ali, ó, ao dividir a molécula lá na insaturação, você vai ver que o hidrogênio está de um lado no carbono, no segundo carbono, né, da esquerda para a direita, e no primeiro carbono ele está do outro lado. Então, ele está em carbonos diferentes e em lados opostos. Então, isso dá o trans, né? O transversal. Um está transversal ao outro, em lado oposto ao outro. Na letra C, olha só, os dois estão do mesmo lado, em carbonos diferentes, mas do mesmo lado. Configuração cis, né? Porque os dois grupos estão do mesmo lado. Na letra D, os dois grupos estão no mesmo carbono. Eu tenho que ter os 4, né, ligantes ali diferentes, ou os 2 ligantes diferentes. O ligante daquele carbono tem que ser diferente ao outro. E na E, novamente, eu tenho uma configuração cis. Então, só pela configuração trans, a gente já conseguia, né, identificar que é a letra B. Mas, além do mais, eu tenho ali o grupo tiol, né, o enxofre, que foi ali substituir o oxigênio formando um tiol, né, um tio composto, ok? E com isso, então, a nossa letra correta é a letra B. Pessoal, então essas foram as questões selecionadas para a noite de hoje. Espero que vocês tenham saído super bem. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, que bom, que alegria estar aqui com vocês novamente. Estamos juntos mais uma vez. E aí, já preparou aí o seu lugar para a nossa aula de hoje? Já separou o seu suquinho, a sua pipoca? Ainda não? Pô, faz isso, vamos lá, vamos juntos num momento bem agradável aqui agora. Vamos lá? Se você também ainda não tirou a sua foto, se você não postou e não marcou a gente lá no @chave do Enem, vai lá, posta, marca a gente. Vai ser muito legal interagir com vocês também pelas redes sociais, tá bom? Hoje nós temos aí alguns assuntos para nós conversarmos e hoje nós falaremos a respeito de geradores, receptores e capacitores. Muito bem, seguindo aí na nossa sequência de aulas a respeito de elétrica, né? Circuitos elétricos e análise de circuitos, hoje nós vamos falar sobre esses 3 tópicos aí então e como é que nós conseguimos lidar com cada um deles. Vamos lá? Bom, primeiramente, vamos dar aqui uma breve pincelada a respeito desses geradores e desses receptores antes de nós ingressarmos aí nos nossos exercícios, tá bom? Diferentemente do que o nome induz, quando nós pensamos em geradores, pela palavra puramente, nós pensamos em geração de alguma coisa, algo que está gerando. Como o nosso contexto aqui é elétrica, então um gerador de energia elétrica, talvez de corrente elétrica. Mas não é bem essa a ideia de gerador que nós temos na física. Presta atenção na definição. Gerador é qualquer dispositivo capaz de transformar algum tipo, alguma forma de energia em energia elétrica. Então, neste sentido, nós podemos pensar, por exemplo, em uma pilha ou em uma bateria como sendo um gerador elétrico, porque ela transforma energia química em energia elétrica, ok? Podemos pensar em um painel solar que transforma energia radiante solar em energia elétrica, ou podemos pensar em também um dínamo que transforma a energia do movimento, né, energia mecânica, em energia elétrica. E esses dínamos, eles são inclusive utilizados em várias formas de usinas de energia elétrica.
Ele é usado, por exemplo, na usina hidroelétrica, que aproveita o movimento da água, na eólica, que aproveita o movimento do vento, nas usinas termoelétricas, né, que utilizam aí de alguma fonte combustível para gerar vapor, e o movimento então do vapor é que gira essas turbinas. Nós podemos pensar na usina nuclear, que a usina nuclear então ela usa uma reação de fissão nuclear para ferver um caldeirão de água, gerar vapor e esse vapor então movimentar esse dínamo, né? Então, diferentes estratégias para você conseguir transformar. Mas todo aparato então que ele transforma algum tipo de energia em energia elétrica, ele é chamado então de um gerador elétrico. Por outro lado, os receptores são aqueles que fazem o caminho contrário. Então eles recebem energia elétrica e transformam essa energia elétrica em alguma outra forma de energia, tá bom? Então podemos pensar, por exemplo, numa lâmpada, recebe energia elétrica e transforma em energia luminosa. Ou podemos pensar em um ferro de passar roupa, né? Ele transforma energia elétrica em calor, um chuveiro elétrico. Então, diferentes objetos aí, diferentes aparelhos elétricos podem funcionar como receptores. E é curioso nós pensarmos que esse é um processo reversível, ou seja, nós podemos fazer um caminho de volta. Isso vai ficar mais claro mais para frente, nossa conversa sobre eletromagnetismo, mas existe uma relação entre geradores e receptores, de maneira que quando a gente inverte o funcionamento dele, o gerador funciona como receptor e o receptor pode funcionar como um gerador, né? Então eu consigo ceder certa quantidade de energia e retirar energia elétrica, ou ceder quantidade de energia elétrica e receber em troca outra forma de energia, ok? Já os capacitores, que nós falaremos mais adiante, eles são dispositivos que conseguem armazenar energia na forma elétrica. Então, nós conseguimos armazenar energia, por exemplo, em uma pilha, uma bateria, mas ela não se encontra na forma elétrica, ela se encontra na forma química. E reações químicas é que liberarão energia elétrica. No caso dos capacitores, eles são dispositivos que então conseguem armazenar energia diretamente na forma elétrica. E diferente das pilhas que liberam essa energia de forma lenta e gradual, os capacitores eles liberam essa energia muito rapidamente, de uma única vez. Pá, liberou a energia. E eles vão ser utilizados como cronômetros, por exemplo, que eles demoram um certo tempo para se carregar e depois descarregam. Então a gente consegue usar eles como contadores de tempo, para disparos de flash, para criação de grandes diferenças de potencial, ou seja, a gente consegue ter vários usos dele dentro do nosso circuito elétrico, ok? Vamos lá então para as nossas questões de hoje. A primeira delas fala aí a respeito então de uma bateria de força eletromotriz 9 volts. Força eletromotriz então é a capacidade máxima de geração, produção, transformação energética do nosso gerador, ok? Então percebam que ela é uma diferença de potencial, né? A capacidade máxima que ele tem de criação dessa diferença de potencial. E para esse caso, essa bateria aí é de 9 volts. E essa bateria ela também tem uma resistência interna, Rzinho, que está inserida num circuito. Esse circuito contém um resistor de resistência R, 10 ohms, e uma chave conforme a figura a seguir. Está ali a figura do circuito. Quando a chave é ligada, a corrente no circuito é de 0,75 amperes. Então observa ali o circuito. Aquela linha pontilhada está representando para a gente o conjunto do gerador. Dentro do gerador, então, nós temos ali a capacidade máxima dele, mas todo gerador ele acaba também consumindo parte da energia que ele está transformando ali, né, em elétrica. Porque ele precisa de uma fiação por onde essa corrente elétrica passe, então de alguma forma você cria ali resistência elétrica. Por efeito Joule ele vai acabar perdendo parte dessa energia, sempre. Então essa força eletromotriz é a capacidade máxima dele, mas não é ela que ele vai entregar para o nosso circuito. Ele vai entregar para o nosso circuito lá a diferença de potencial que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, parte dessa força eletromotriz será consumida por essa resistência interna e o que vai restar disso é a tensão que o circuito vai receber, vai sentir. A relação, então, entre esses elementos internos do nosso gerador
e a quantidade de diferença de potencial que ele entrega para o circuito é uma relação matemática, que é essa aqui, ó. A tensão no circuito, ela é a tensão da força eletromotriz menos a tensão dissipada na resistência interna do nosso gerador. Isso aqui é chamado de equação característica dos nossos geradores. Os geradores todos vão funcionar de acordo com essa regra, de acordo com essa lei. A tensão que ele entrega para o circuito é igual à tensão de capacidade máxima dele, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente, ok? Muito bem. E esses dados nós temos aí então, né, no nosso circuito. Nós temos esses dados escritos aí, exceto aquilo que nós queremos saber, que é a resistência interna R desse nosso circuito. Como está lá embaixo, o valor da resistência interna R é... Bom, então basta nós substituirmos aí na nossa equação característica para conseguirmos encontrar o valor. Então vamos lá. O problema é, nós não temos a tensão do nosso circuito, né? Não sei se você reparou, mas ele não fala quanto de tensão está sendo entregue para esse circuito. Mas nós sabemos, de acordo com a primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I, ou seja, a tensão ela é a resistência vezes a corrente. E a resistência do circuito, a resistência interna, representada ali com Rzão maiúsculo, ela foi dada. E a corrente é a mesma, né? Que passa pelo nosso gerador e é pelo circuito. Então, Rzão, que é a resistência do circuito, vezes I, tem que ser igual a Epsilon menos Rzinho I, onde Epsilon é a força eletromotriz e Rzinho é a resistência interna do nosso gerador. Então, substituindo agora, Rzão, que é a resistência do circuito, é 10, I, que é a corrente, 0,75, isso tem que ser igual a força eletromotriz, que é 9, né, 9 volts, menos Rzinho, que é o que a gente quer saber, vezes 0,75, que é a nossa corrente, certo? Ok. Então agora nós podemos calcular, olha lá, 10 vezes 0,75, nós chegamos em 7,5. Isso é igual a 9 menos R vezes 0,75, só copiei ali da linha de cima, né? Observe que do lado direito ali, então agora nós temos uma subtração. Eu vou pegar aquele 9 que está sozinho ali e vou mandar ele para o lado esquerdo da nossa equação. Ele está positivo, vai para o lado negativo. Então nós ficamos com 7,5 menos 9 igual a menos R vezes 0,75. Cuidado com o sinal, hein? Aquele menos não pode sumir dali. Ele estava junto com R, ele vai permanecer ali. E aí a gente pode fazer então 7,5 menos 9, e quando a gente faz 7,5 menos 9, nós chegamos em menos 1,5. E do lado de lá temos menos R vezes 0,75, ou menos 0,75R, né? Mesma ideia. Esse menos 0,75 a gente pode passar ele dividindo por outro lado, então isolar ali o R, a resistência interna do nosso gerador. Menos com menos dá mais, fica positivo, e 1,5 dividido por 0,75, nós chegamos para um valor de R de 2 ohms. Isso é, então a nossa resistência interna ali do nosso material é uma resistência de exatamente 2 ohms. Olha só, bastante curioso então, né? Relembrando então, nós temos ali um gerador, esse gerador ele tem uma capacidade máxima chamada de força eletromotriz, que será consumida pela resistência interna dele, em parte, né? Nesse caso, a resistência interna de 2 ohms. E aí o que vai sobrar disso é o que ele vai entregar para o nosso circuito, vai ser a tensão do nosso circuito, o famoso U. Alguns também utilizam a letra V para representar aí essa nossa tensão do circuito, ok? Então a alternativa correta é a letra A resistência interna é uma resistência de 2 ohms, beleza? Muito bem, então nós vamos seguir aqui agora o nosso exercício e vamos para o segundo exercício de hoje, hein? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui? Olha só. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts. Opa! Então, espera aí que agora nós já temos uma outra coisa aqui. Nós temos uma associação de geradores. Temos dois geradores juntos, são duas pilhas. E ele diz ali em sequência, ligadas em série. Então, os nossos geradores, eles também podem ser associados, assim como resistores. E eles podem ser associados em série ou em paralelo. Quando esses nossos geradores são associados em paralelo, o que nós temos é uma soma de correntes que passam sobre ele. E a tensão se mantém como ela era antes.
Agora, quando nós temos dois, isso em paralelo. Agora, quando nós temos dois geradores ligados em série, as tensões deles se somam. Então, nesse caso aí, se nós temos duas pilhas de 1,5 volts ligadas em série, isso significa que nós teremos um gerador de 1,5 volt em série com outro gerador de 1,5 volt. Nós precisamos somar o valor dos dois para saber a diferença de potencial nas duas pontas. Então, 1,5 com 1,5, nós temos um valor de 3 volts de diferença de potencial aí, da ligação em série desses dois geradores. Bom, um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial da lâmpada fornece uma leitura de 2,78 volts horas, mas ele deveria estar cedendo 3 volts, não é? Porque eles estão ligados em série. Acontece que, como nós já vimos, cada um deles tem uma resistência interna, e essa resistência interna provoca ali uma queda na diferença de potencial. Então, esses 3 volts é a força eletromotriz dela, mas ela não vai conseguir entregar isso, tem uma resistência interna ali. E um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 miliamperes. Então, o valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de... É isso justamente que nós queremos, o valor da resistência interna dessas pilhas. Pois bem, equação característica, já que estamos falando de geradores, a tensão no circuito tem que ser a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. A tensão que foi entregue no circuito já foi dada ali, ó, foi aqui o voltímetro mediu lá no circuito da pilha, da lâmpada, desculpa, né, nos polos da lâmpada, que foi de 2,78 volts. Então, ali no lugar da tensão do U, coloquei o 2,78 volts. Já no epsilon, que é a força eletromotriz, nós temos a força das tensões de cada uma dessas pilhas, das forças contra-eletromotriz de cada uma delas, porque elas estão ligadas em série, então 1,5 mais 1,5. Menos R, que é a resistência interna, e aqui agora vezes a corrente, nós precisamos prestar atenção. Observe que a corrente ela foi dada no enunciado do exercício como 94,2 miliamperes. Ela não pode ir em mili alguma coisa para a nossa fórmula, então ela vai em amperes. Para isso, então, nós colocamos o 94,2 e para transformar de miliampere para ampere, vezes 10 elevado a menos 3. Isso aí, estou dividindo por 1000. É como se eu estivesse transformando de milímetro para metro, não é? Então, eu estou ali dividindo por 1000. Pois bem, e agora nós vamos operar isso então. Quando fazemos 1,5 mais 1,5, ficou ali 3, 2,78 só copiei, 1,5 mais 1,5, 3, e ali menos a resistência interna vezes a corrente, também só copiei o valor da corrente. Agora dá para a gente dar uma melhorada nisso aqui, né? Vamos mandar esse 3 lá para o lado esquerdo. Então ficamos com 2,78, o 3 estava positivo, foi negativo, então menos 3, igual menos resistência interna vezes 94,2 vezes 10 elevado a menos 3. E 2,78 menos 3, bom, aí isso vai dar 0,22, né? Então 0,22 é igual a menos 94,2 vezes 10 a menos 3. E aí esse menos 94,2 vezes 10 a menos 3, a gente pode passar dividindo, ele está multiplicando o R ali, né, resistência interna, a gente pode passar ele dividindo para o outro lado, e a gente vai ficar assim, ó, menos 0,22 sobre menos 94,2 vezes 10 a menos 3 é o R, a resistência interna. Menos com menos, muito bem, fica mais. Então ali a gente deixa menos com menos mais, e 0,22 dividido por 94,2 vezes 10 a menos 3, bom, aí a gente vai ter o seguinte, ó, o que acontece quando nós temos uma potência negativa na divisão é que a gente pode jogar ela para cima trocando o sinal do expoente dela. Então esse 10 a menos 3 vai aparecer em cima como 10 a terceira. E esse 94,2 vai dividir então 0,22. Quando a gente divide 0,22 por 94,2, você vai perceber que vai dar um número aí bem grande, com um montão de casa decimal. Aproximando esse número, nós vamos ficar com 0,0023 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando, ali é uma aproximação, né? Um arredondamento do número, porque esse número ele tem muitas casas decimais. E 10 a menos 3, a gente pode simplesmente andar com essa vírgula para a direita agora. Então, 3 casinhas e sumir com aquela potência.
Se a gente anda com ela 3 casinhas, observe que na primeira casinha ela vai pular um 0, na segunda casinha ela vai pular o segundo 0, na terceira casinha ela vai pular o número 2, parando assim entre o número 2 e o número 3, nos levando a um valor de resistência interna de 2,3 ohms, alternativa letra T. Olha só, a questão também, assim, tranquila quanto à interpretação, creio eu, né? A fórmula para usar tranquila, mas algumas coisinhas matemáticas ali que podem dar uma confundida, né? Essa divisão e essa potência negativa ali na divisão talvez possam gerar algum desconforto na hora de resolver. Mas nada é impossível, eu tenho certeza que você entendeu e que você vai conseguir. Beleza? Maravilha, então vamos para a nossa próxima, olha só. Essa nossa próxima agora ela já é a respeito de um capacitor. Olha só, tem até uma modelagem bem curiosa aí, né, a respeito de um cosmonauta russo. Vamos ver o que diz. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir, quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores do rádio de 3 microfarad e 7 microfarad ligados em série estavam queimados. Faraday é a unidade de medida da capacitância, que é a capacidade de armazenamento, digamos assim, que cada um desses nossos capacitores tem. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Ih, rapaz, queimou lá 2 capacitores do cosmonauta lá. E ele não tinha esses 2 capacitores para repor. Então ele precisava repor por um só. E a pergunta é, qual foi a capacitância em microfarad do capacitor utilizado por ele? Então, se ele fosse substituir esses 2 capacitores por um único que fizesse a mesma função, qual teria que ser o valor? Observe que esse tipo de questão é muito parecida com a questão, por exemplo, de associação de resistores, né? Só que aqui nós estamos falando de um outro componente, que é o capacitor. Então, tínhamos 2 capacitores ligados em série e queremos qual é a capacitância equivalente deles para a gente poder fazer essa substituição. No caso de capacitores, a fórmula é invertida em relação aos dos resistores. Então, como esses capacitores estão em série, o inverso da capacitância equivalente é igual ao inverso da soma das capacitâncias de cada um deles. Isso funcionava lá para os nossos resistores em paralelo, não é? Os em série a gente só somava. Pois é, aqui não. Aqui em série é a soma dos inversos e em paralelo é a soma normal. É ao contrário, cuidado, tá bom? Então nós podemos substituir aqui os valores. Como ele quer o resultado em microfarad, então a gente nem precisa ficar se preocupando em transformar essas medidas todas para farad, porque depois do resultado a gente vai precisar dele em microfarad de qualquer forma. Então 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre 3, 1/3, mais 1 sobre 7, né, 1/7. E aí soma de fração, tem gente que não gosta, né, de fazer as operações de soma de fração, e aí você pode utilizar o método que você preferir. Você pode, por exemplo, fazer MMC entre o 3 e o 7, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você pode fazer aquele método cruzado, né, onde você multiplica os denominadores para gerar um novo denominador e daí multiplica cruzado as frações para fazer uma soma. Enfim, você pode utilizar o método aí que você preferir. Eu vou usar aqui o método do mínimo múltiplo comum, do menor múltiplo comum. Então, o menor múltiplo comum entre o 3 e o 7 é o 21. Então, o 21 será o meu novo denominador. A partir disso, então, eu vou dividir pelos denominadores antigos e multiplicar pelos numeradores. Então, 21 dividido por 3 dá 7, vezes 1, 7, está anotadinho ali. Mais 21 dividido por 7 dá 3, e 3 vezes 1 dá 3. Meu numerador, então, ficou 7 mais 3. Quando a gente soma 7 mais 3, nós chegamos ao número 10. Então, o inverso da capacitância equivalente é 10 sobre 21. Mas eu não quero o inverso da capacitância equivalente, eu quero a capacitância equivalente. Então, nesse caso, eu vou inverter todo mundo. Capacitância equivalente é igual a 21 sobre 10. Observe que era 10 sobre 21, como eu inverti, 21 sobre 10. E quando a gente divide 21 sobre 10, nós descobrimos, então, que essa capacitância equivalente terá o valor de 2,1 microfarads. Olha lá, questãozinha legal também. Talvez alguém possa aqui enroscar um pouquinho nessa soma de fração, mas uma questão bem tranquila de ser resolvida, né? De ser interpretada, de ser resolvida, bem direta, muito legal essa questão da gente resolver. Maravilha! Lembrando que se está ficando alguma dúvida, está ficando alguma coisa para trás, você sempre pode voltar aqui ao nosso encontro, assistir novamente a explicação, você pode mandar
também a sua dúvida para a gente, que a gente vai tentar estar te ajudando com isso. Beleza? Muito bem. Isso nos leva então ao nosso próximo aqui, olha só. Tem aqui um textão para a gente dar uma lida agora e ver do que se trata, hein? Vamos ver? Atualmente, existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque, touchscreen. Para decidir qual escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis ao toque existentes no mercado. Então, olha só, ele está dizendo para a gente que existe mais de um tipo de touchscreen. Existem dois sistemas básicos usados para reconhecer o toque de uma pessoa. Então, vamos ver. O primeiro sistema consiste de um painel de vidro normal, recoberto por duas camadas afastadas por espaçadores. Uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente elétrica passa através das duas camadas enquanto a tela está operacional. Quando um usuário toca a tela, as duas camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança no campo elétrico é percebida e as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador. Olha só que curioso. No segundo sistema, uma camada que armazena a carga elétrica é colocada no painel de vidro do monitor. Quando um usuário toca o monitor com seu dedo, parte da carga elétrica é transferida para o usuário, de modo que a carga na camada que armazena diminui. Essa redução é medida nos circuitos localizados em cada canto do monitor. Considerando as diferenças relativas de carga em cada canto, o computador calcula exatamente onde ocorreu o toque. Olha só que legal, né? Bom, dessa nossa tela. Bom, o elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema e a aplicação cotidiana correspondente são, respectivamente, então, o que desses que estão aí são análogos a esse armazenamento de carga? Os receptores de uma televisão? Então, os receptores armazenam carga, e um exemplo disso é uma televisão? Não, nós vimos que os receptores são aqueles que transformam algum tipo de energia, que transformam energia elétrica em algum outro tipo de energia. Os resistores, tipo um chuveiro elétrico, bom, os resistores são aqueles que de certa maneira impedem a passagem, ou tentam impedir, dificultam a passagem da corrente elétrica. Não é exatamente o que está acontecendo ali. Os geradores, um exemplo de um gerador é um telefone celular, um dispositivo que transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Os fusíveis. Os fusíveis são dispositivos de segurança que eles interrompem o circuito elétrico quando uma corrente excedente passa por esse circuito. E letra E, capacitores, tipo um flash de máquina fotográfica. Bom, de todas as opções, a única que nos traz um elemento de circuito elétrico que de fato armazena energia e depois dispara essa energia são os capacitores. Um exemplo de onde eles são usados, de fato, são em flashes de máquina fotográfica, o que nos leva à alternativa letra E, capacitores e flash de máquina fotográfica. Questão muito legal também de interpretarmos ali o enunciado e vermos a respeito do que ele quer dizer. Só precisávamos aí conhecer o que são cada um desses elementos do circuito e sua função dentro de um circuito elétrico, né? Vamos lá, vamos para mais uma? Muito bem. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Alta tensão, não é? Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,1 amperes. Perdão, 0,01 amperes. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Então, para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que em relação à do corpo humano é... Então, olha só, o gerador lá da cerca elétrica, né, ele tem lá uma diferença de potencial da ordem de 10.000 volts. Só que nós não podemos deixar que circule por ele uma corrente maior que 0,01 amperes, né, que vai passar ali pela pessoa. A pessoa tem uma resistência corporal de 1.000 ohms. Qual tem que ser, então, a resistência interna lá do nosso gerador para que o choque da cerca eletrificada não seja letal à pessoa? Pois bem, então,
Equação característica dos geradores. Se estamos falando de um gerador, equação característica. Nós queremos achar a resistência interna, ela é o Rzinho. Só que aqui nesse caso, além do nosso gerador, nós temos um circuito externo, que é a pessoa. E essa pessoa representa então uma resistência desse circuito e vai poder passar um valor máximo de corrente por ela, que é 0,01 amperes. Vamos atrás então de quem é essa resistência interna. Substituindo os valores, nós temos que resistência da pessoa, que é o Rzão, é 1000, a corrente pode passar por ela, 0,01. A força eletromotriz, ou seja, a capacidade máxima dessa nossa cerca eletrificada é de 10.000 volts, menos o que a resistência interna dela vai consumir, que vai ser R vezes 0,01, que é a corrente máxima que a gente vai poder disponibilizar. Multiplicando ali 1000 por 0,01, chegamos em 10. Então 10 é igual a 10.000 menos R vezes 0,01. Passa esse 10.000 para lá, ele estava positivo, então vai negativo, ficamos com 10 menos 10.000. Do lado direito a gente só copia o menos R vezes 0,01. 10 menos 10.000 dá menos 9.990. Do lado direito ficamos com menos R vezes 0,01. Esse 0,01 a gente passa dividindo para o outro lado. Então vai ficar menos 9.990 sobre menos 0,01 igual a R. Menos com menos, você já sabe, isso é mais. E 9.990 dividido por 0,01, nós chegamos em 999.000 ohms de resistência interna. Ou seja, essa resistência interna tem que ser muito grande. Quantas vezes maior ela tem que ser do que a resistência do corpo humano? Bom, se a resistência do corpo humano é 1000 e a resistência interna é 999.000, então ela tem que ser milhares de vezes maior, ok? Milhares de vezes maior aí do que a resistência do corpo humano, para que a corrente elétrica que circula seja uma corrente segura para aqueles que estão ali passando pela cerca eletrificada, ok? E não leve, então, a óbito, né? Não seja letal. Eu espero que esse nosso encontro de hoje tenha sido bastante produtivo para você, que você consiga ter aprendido bastante. Você sempre pode entrar em contato com a gente, pode reassistir as aulas para ir tirando a sua dúvida. Eu vou ficando por aqui, mas nós nos vemos na próxima. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.